E aí, galera, estamos de volta e nós vamos começar agora um tema muito bacana. Cai sempre nas provas. Ah, Luciana, tô achando até que já é mentira. Tudo você fala que cai. Ué, mas eu tenho que dar os pontos que cai mesmo. A gente tem pouco tempo para falar de um monte de coisas. Então é claro que eu estou selecionando para vocês aqueles assuntos top, beleza? Que sempre são exigidos. E um deles é justamente o quê? O tema da obrigação tributária. Bacana? Então eu quero vocês animados, alegres, felizes e juntos comigo aqui no Código Tributário Nacional, artigo 113 do CTN. Vamos? Abre o código aí para mim, vamos embora? Tô te esperando. Artigo 113 do CTN. No artigo 113, nós vamos ter dois tipos de obrigação, a principal e a acessória. Mas antes da gente falar sobre a principal e sobre a acessória, o que é cada uma dessas obrigações, vamos conversar sobre, afinal de contas, o que é obrigação. Quando eu falo em obrigação, eu estou me referindo a quê? Já conversamos um pouco sobre isso lá no conceito de tributo, hein? Mas eu sou muito boazinha, vou relembrar com vocês. Vamos lá, aproveitem. Quando a gente fala em obrigação, nós estamos nos referindo a uma relação jurídica, a um vínculo envolvendo credor e devedor, chamado o credor de sujeito ativo, credor, e o devedor de sujeito passivo. Então, obrigação ou relação jurídica tributária é aquela relação, aquele vínculo a envolver credor e devedor, tendo por objeto uma prestação de dar, de fazer ou de não fazer. Prestação de dar, fazer ou não fazer. Bacana? De acordo com o CTN, nós temos dois tipos de obrigação. Uma obrigação denominada principal e uma obrigação denominada acessória. Vamos começar pelo estudo da chamada obrigação principal, beleza? Peguem o artigo 113, parágrafo 1º do Código Tributário Nacional. Juntos? Então vamos lá. 113, parágrafo 1º. A chamada obrigação principal, ela surge em razão do fato gerador. Tranquilo, é claro que o vínculo entre credor e devedor tem que ter uma origem, né? Uma causa para o nascimento desse vínculo. A causa é justamente a ocorrência do fato gerador. Bacana. A obrigação principal, grifa isso para mim, ela tem por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária. Nós sabemos que o tributo, artigo 3º do CTN, conceito de tributo. O tributo é uma prestação pecuniária. E a multa, uma penalidade pecuniária. Então, vem cá. Quando o código fala em obrigação principal, ele está se referindo a quê? Aquela obrigação de entregar dinheiro aos cofres públicos. Concordam comigo? A título de tributo ou a título de penalidade pecuniária. Então, dentre as obrigações, podemos ter teoria geral das obrigações, obrigação de dar, fazer e de não fazer. Como é que você classificaria a obrigação principal? Ué, Luciana, uma obrigação de dar. Perfeito, bacana demais. Obrigação de dar, entregar dinheiro aos cofres públicos, ok? Então, a obrigação principal, ela tem por objeto prestação de entregar dinheiro a título de tributo e ou penalidade pecuniária. O fato gerador, o fato que gera o dever de pagar o tributo ou a penalidade pecuniária, ou ambos, é um fato gerador previsto em lei. Grifa para mim o artigo 114 do CTN. É aquela situação prevista em lei, grifa o termo lei aí para mim, que daqui a pouco a gente vai discutir isso. Necessária e suficiente ao surgimento da obrigação, ok? E a chamada obrigação acessória? Aí, para a obrigação acessória, eu quero o artigo 113, parágrafo 2º do Código Tributário Nacional. 113, parágrafo 2º. Vamos lá? A obrigação acessória, de acordo com o CTN, ela tem por objeto as prestações de fazer ou de não fazer. Prestações, na linguagem do Código, positivas ou negativas. Prestações de fazer, positivas, ou prestações de não fazer. Porque uma prestação de dar já ficou para trás, é o objeto da obrigação principal.
Então, agora eu estou falando das prestações de fazer algo ou não fazer, tolerar, se abster de algum ato, são as chamadas obrigações acessórias. Exemplo, quem me ajuda? E aí? Escrituração de livros, emissão de nota fiscal, prestação de declaração, como a declaração do imposto de renda, tolerar a fiscalização, não embaraçar o exercício da fiscalização, ou seja, são obrigações de fazer ou de não fazer. Então, nós estamos falando das chamadas obrigações acessórias. Luciana, e o fato gerador da obrigação acessória? O fato gerador, pega o artigo 115 para mim do CTN. O fato gerador da obrigação acessória é previsto na legislação. Grifa essa expressão para mim, legislação. Segura a onda aí que daqui a pouco nós vamos discutir esse termo, legislação. Então, o fato gerador da obrigação acessória é aquela situação prevista na legislação que impõe a prática de atos, obrigações de fazer ou sua abstenção, ou seja, obrigação de não fazer. Tranquilo até aqui? Então, quando eu falar em obrigação principal, pensa, obrigação de entrega de dinheiro e de dar, obrigação acessória, obrigação de fazer ou de não fazer. Bacana, né? Pois é. Agora pega o artigo 113, parágrafo 3º do Código Tributário. Vamos lá. O artigo 113, parágrafo 3º, tem uma linguagem um pouco complicada, mas na verdade a ideia é muito simples. Não precisava nem do código ter complicado assim. Por isso que a galera não gosta muito de tributário. O código traz também uma linguagem que não ajuda. Meu Deus. Vamos traduzir esse código tributário aí. O código diz assim, artigo 113, parágrafo 3º. A obrigação acessória, pelo fato da sua inobservância, ela converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. Então, pode te parecer, e com razão, porque a linguagem do código é ruim, que a obrigação acessória, ela vira principal, ela se converte na principal. Não é isto. A obrigação principal é sempre de entrega de dinheiro, enquanto a acessória é de fazer ou não fazer. Então, são obrigações com objetos distintos. A acessória não vira principal. Então, vamos lá, Luciana, me ajuda, traduz esse artigo aí para mim. Vamos lá. A obrigação, esse artigo quer dizer o seguinte, a obrigação acessória, vê se vocês concordam comigo, ela pode ser descumprida, não pode? Exemplo, você tinha uma obrigação de declarar o seu imposto de renda, pessoa física, até 30 de abril, e não o fez. Então, você descumpriu uma obrigação acessória. Quando você descumpre essa obrigação acessória, se houver previsão na lei de uma penalidade, porque penalidade é matéria sob reserva de lei, se houver previsão legal de uma multa pelo descumprimento dessa obrigação acessória, essa multa, criatura de Deus, vamos lá, esta multa, penalidade pecuniária, ela vai ser o objeto de quê? Da obrigação acessória? Claro que não. A acessória envolve entrega de dinheiro? Não! A acessória é a obrigação de fazer ou de não fazer. Então, quando eu falo na multa imposta pelo descumprimento da acessória, essa multa é objeto da obrigação principal. Então, todas as vezes em que eu falar entrega de dinheiro, eu estou me referindo à obrigação principal. E falar em obrigação de fazer ou não fazer, aí sim é obrigação acessória. Então, a obrigação, vamos ler de novo esse 113, parágrafo 3º? Vem comigo então. A obrigação acessória pelo fato da sua inobservância, ou seja, quando ela é descumprida, ela se converte na obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. Então, a multa imposta pelo descumprimento da acessória é o objeto da principal. Tudo bem? Não é acessória em si, deu para entender? Não é acessória em si que vira principal. Não é isso. Atenção agora para uma questão bacana que anotei aqui para vocês. A independência entre as obrigações principal e acessória no direito tributário. Vocês sabem que no direito civil, vigora uma regra de que a acessória segue a sorte da principal. Essa é a regra.
Até os termos acessório e principal, para quem é leigo, que não estudou direito, enfim, ele pensaria com razão. Se tem uma acessória e uma principal, a principal é, digamos, a mais importante, a acessória é acoplada, é justamente a acessória dessa que é mais importante que a principal. Isto é verdade no direito civil. No direito tributário, não. Nós temos uma independência entre as obrigações principal e acessória. O que eu quero dizer com isso? É perfeitamente possível a existência de obrigação acessória sem a existência de obrigação principal. Então, esses termos nós vamos guardar para as provas, beleza. Mas esses termos, eles não guardam essa correspondência como ocorre no direito civil. Então, exemplo de existência de obrigação acessória sem principal. Você é isento do pagamento do imposto de renda por ser aposentado portador de uma doença cardiopática grave. Então, você não tem que cumprir a obrigação principal do pagamento do imposto. No entanto, a legislação pode te obrigar a fazer o quê? Apresentar documentos, laudos médicos, se submeter à perícia, declarar os seus bens, declarar a sua renda. Então, você vai ter obrigações acessórias para cumprir, apesar de não ter a principal, ok? E por último, pegue o artigo 97 do Código Tributário. 97, não, anota aqui para mim, 97 vai falar da matéria sobre reserva de lei. Eu quero agora o 96, tá? Então, o 96 do Código Tributário, quando ele vai nos dizer do termo legislação. Legislação compreende as leis, mas compreende também os atos infralegais, atos do Poder Executivo, decretos e ainda as chamadas normas complementares, que são também atos do Executivo. Exemplo, uma instrução normativa do ministro da Fazenda. Então, o que eu quero dizer? Legislação é mais amplo do que lei. Então, a obrigação acessória é matéria de legislação. Pode estar na lei ou pode estar no ato infralegal. Enquanto a obrigação principal é matéria sempre de lei. Beleza? Então, dá uma olhada no artigo 96 e depois no artigo 97, matéria sob reserva legal. Vamos avançar? Vamos lá. A obrigação tributária principal corresponde a fazer o pagamento do tributo principal, hein? Escriturar os livros fiscais, não rasurar os documentos fiscais, sujeitar-se à atividade de fiscalização exercida pelo Poder Tributário. O que vocês me dizem? Obrigação principal é o quê? Fazer o pagamento do tributo. Obrigação de entrega de dinheiro. Letra A, maravilha. Obrigação tributária, então, principal e acessória. Artigo 113 do Código. Um abraço para vocês, bons estudos e até breve.